Bem-vindos. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre suspensão e interrupção do contrato individual de trabalho. Na verdade, nós já estudamos anteriormente um dos princípios do direito do trabalho que tem uma relação direta com a aula de hoje, que é o princípio da continuidade da relação de emprego. Na aula passada, nós falamos de alteração contratual. E lá, nós vimos que, em razão de ser o contrato de trabalho um contrato de trato sucessivo, ele se presta a alterações. E isso aqui também irá nos interessar. Pelo mesmo motivo de que o legislador pretende dar ao contrato de trabalho a máxima duração possível, princípio da continuidade da relação de emprego, ele disciplina as hipóteses das chamadas suspensões e interrupções contratuais, como forma mesmo de viabilizar essa maior duração do contrato. Mas a primeira coisa que nós vamos ter que estabelecer hoje é a terminologia da matéria. Isso porque os autores divergem quanto à expressão suspensão e interrupção. Existem autores que preconizam pela desnecessidade de qualquer definição que envolva os dois critérios, entendendo que, na verdade, o que ocorre sempre é suspensão. Suspensão não do contrato, mas de uma das obrigações decorrentes do contrato. E que obrigação seria essa? Nós sabemos que, por força do contrato de trabalho, a principal obrigação do obreiro é exatamente a própria prestação do trabalho. E por parte do empregador, nós temos como principal obrigação a retribuição deste trabalho que lhe é prestado. E o que esses autores indicam é que, tanto em suspensão quanto em interrupção, o que nós temos é uma paralisação da obrigação do empregado de prestar trabalho. Daí porque não haveria necessidade de diferenciação das duas figuras. Ora, e não obstante os argumentos sejam até mesmo ponderáveis, certo é que o legislador na CLT procedeu à distinção. E um bom pedaço da doutrina, como é o caso do professor Orlando Gomes, como é o caso do professor Rodrigues Pinto, fazem uma distinção. Nós temos suspensão total e suspensão parcial. Enquanto, para a maioria da doutrina, nós temos a suspensão total tratada propriamente como suspensão, enquanto as hipóteses de suspensão parcial seriam chamadas de interrupção. Vamos explicar essas classificações? Vejam, o que os autores estão separando aqui é uma questão semântica terminológica. Por quê? Porque o que nós temos na chamada suspensão total, também dita suspensão propriamente, é a paralisação dos principais efeitos do contrato de trabalho. Na verdade, nós poderíamos mesmo falar em uma letargia completa do contrato, onde não só se paralisa a obrigação de prestar trabalho, mas também se paralisa a obrigação do empregador de remunerar o empregado. E o que seriam propriamente as chamadas interrupções ou suspensões parciais? O que nós temos é a paralisação apenas de um dos lados do contrato. E que lado é esse? Nas interrupções, cessa a obrigação do empregado prestar o trabalho, mas persiste a obrigação do empregador de remunerar. Então veja, o que permite separar a suspensão de interrupção é que, na suspensão, nós temos a paralisação da obrigação do empregado e a consequente obrigação do empregador. Enquanto na interrupção, e não obstante cesse a obrigação de prestar o trabalho, persiste a obrigação de remunerar. Ora, as suspensões e interrupções poderão derivar de duas fontes, o que permite, de logo, uma primeira separação. Na verdade, as suspensões e interrupções podem ser oriundas de uma fonte imperativa ou legal, ou de uma fonte voluntária ou ajustada. Ora, serão imperativas aquelas que derivem de fontes heterônomas, mas alguns tipos de suspensão serão produto exclusivo de ajuste de vontade das partes, daí a classificação empreendida. Mas, dentre a matéria que nós vamos tratar na aula de hoje,
O mais importante, sem dúvida, é nós podermos apartar as várias hipóteses de suspensão e de interrupção. Por isso, é necessário que nós entremos na suspensão contratual, na casuística, e na interrupção contratual, também na questão atinente à casuística. Ou seja, nós temos que penetrar no trato de cada uma das modalidades de suspensão e de interrupção, que é o que nós vamos fazer na sequência. O primeiro exemplo que nós vamos tratar em sede de suspensão contratual serão exatamente as faltas ao serviço. Ora, a primeira coisa que eu quero que vocês memorizem é a seguinte: separar-se uma hipótese de suspensão ou interrupção significa apenas efetivar a subsunção desta hipótese ao conceito que nós propusemos. Por exemplo, eu dizia a vocês que a primeira hipótese que nós vamos falar de suspensão contratual são as faltas injustificadas. Ora, se eu quero saber se uma falta é hipótese de suspensão ou interrupção, basta que eu pegue essa ideia, falta, e faça a subsunção ao conceito. Por exemplo, diz o legislador no artigo 473 quais são as hipóteses de faltas justificadas por parte do empregado. Qual é a consequência que ele nos traz? A consequência é simples. Se a falta é justificada, permanece o empregador com a obrigação de remunerar, e não obstante, não prestar o trabalho. Então veja, pela situação de fato, nós vamos enquadrá-la como interrupção. Paralisa-se a atividade do empregado, mas persiste a obrigação de remunerar. Se ao contrário, então, eu incido em uma falta que não comporta previsão no 473, eu terei praticado uma falta injustificada. Cessa a prestação do trabalho, só que aqui também cessará a obrigação do empregador de remunerar. Portanto, as faltas injustificadas, que serão aquelas que não estão previstas no 473, elas são hipóteses de suspensão contratual. Mais à frente, quando nós falarmos da interrupção, nós trataremos do rol das faltas justificadas a partir do exame de cada uma das hipóteses contidas no artigo 473. Vale lembrar, entretanto, quanto às faltas, ainda o seguinte: e não obstante uma hipótese não esteja prevista no artigo 473, é possível que o empregador abone a falta. Não existe nenhuma distinção no direito brasileiro entre falta justificada e abonada. O que é que eu quero dizer com isso? Se você incide em uma falta que não está prevista na hipótese ou nas hipóteses do artigo 473, mas ainda assim o empregador delibera remunerar, a hipótese será de interrupção. Caso não haja remuneração, ela será, aí sim, de suspensão, mesmo que a hipótese não esteja consubstanciada no 473. Isso é importante que vocês gravem. Mas não só as faltas injustificadas serão hipóteses de suspensão. Além dessas, uma discussão importante se dá no que toca à greve. A pergunta é a seguinte: a greve é hipótese de suspensão ou interrupção? Olha, o legislador, de fato, define a greve como hipótese de suspensão. O que é que ele faz? E não obstante ele reconheça que pelo artigo 9º da Constituição Federal existe o direito de greve, ele também reconhece que se na greve não há prestação de trabalho, também irá cessar a obrigação do empregador de remunerar. Daí o enquadramento na lei de greve como hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Mas, na verdade, para que eu possa saber se a greve será suspensão ou interrupção, isso porque ela pode ser enquadrada, conforme o caso, em uma ou outra hipótese, eu terei que saber qual foi o ato que pôs fim à greve. Por quê? Porque se o ato que puser fim à greve determinar que haverá pagamento de salário, eu terei a greve como hipótese de interrupção. Mas, se não houver tal determinação, por exemplo, no acordo coletivo, na convenção coletiva ou na sentença normativa que ponha fim à greve, eu terei a greve como hipótese de suspensão, aí sim,
como determina a lei de greve. Nós temos outras hipóteses de suspensão contratual. Uma delas é a chamada suspensão por causas econômicas. O que é que o legislador estabeleceu no 476-A da CLT? Ele estabelece que, se a empresa estiver atravessando um período de turbulência econômica, é possível que ela ajuste com seus empregados a suspensão do contrato de trabalho, entendida aqui como suspensão total. Na verdade, é primeiro necessário estabelecer que a suspensão negociada por causas econômicas, ela é em si uma hipótese de flexibilização, porque ela visa, sem dúvida, permitir a continuidade do contrato, mas também ela traz uma ideia de adaptabilidade, ou seja, de ajuste do contrato às mudanças na economia. E o que é que o legislador permite? Que, através de norma coletiva, acordo ou convenção coletiva, se possa dar a paralisação dos principais efeitos do contrato. Cessa o contrato, ou melhor, os seus principais efeitos, dentre eles a obrigação de prestar trabalho, por um período que vai de 2 a 5 meses. Mas também cessa a obrigação do empregador de remunerar, ainda que nós tenhamos nos parágrafos respectivos a possibilidade de se efetivar um pagamento que não terá natureza salarial, conforme, inclusive, expressamente referido pelo legislador. A ideia toda da suspensão por causas econômicas é que, neste período de dificuldades econômicas da empresa, o empregado passe por um processo de requalificação. E aí, nós temos dois quadros possíveis. A empresa supera essa dificuldade e ele continua o seu contrato. Ou, tendo ele passado por essa requalificação e recebendo esta prestação do empregador sem natureza salarial, atentem para isso, ele poderá, se as dificuldades econômicas ensejarem, por exemplo, a perda do emprego, buscar uma nova colocação. Essa foi a ideia do legislador, sem dúvida, a ideia pautada em flexibilização. Mas existem ainda outras hipóteses possíveis, como, por exemplo, o aborto. Acerca do aborto, também nós teremos que lembrar daquela relativa conversibilidade entre suspensões e interrupções. Porque o aborto, ele poderá tanto ser causa de suspensão, quanto ser causa de interrupção. E o que é que vai permitir a separação de uma coisa e outra? O aborto será hipótese de suspensão sempre que ele for o chamado aborto criminoso, fora das hipóteses em que o legislador o permite. Na verdade, o legislador permite o aborto sempre que houver risco à vida da gestante ou quando ele for decorrente de estupro. Nestas duas hipóteses, o aborto será não criminoso e, por isso, nós teremos o aborto visto como interrupção. Mas se o aborto foge a essas ideias, ele será hipótese de suspensão. Então, veja, isso só reforça o que nós vimos de expor. Sempre que o aborto fugir àquelas duas hipóteses expressamente previstas e de que nós falamos anteriormente, ele será aborto criminoso. E se a empregada, então, se ausenta neste período posterior ao aborto, ela não presta o trabalho, mas também não tem direito à percepção de qualquer pagamento a título de salário. Mas, se nós tivermos uma hipótese de aborto legal, o aborto legalmente autorizado, que são exatamente aquelas duas hipóteses por nós referidas, a empregada terá direito às 2 semanas de afastamento remunerado pelo empregador. Vamos passar agora, de logo, à interrupção do contrato de trabalho e a sua casuística. Na verdade, nós vamos ter ainda aqui que relembrar o conceito de interrupção. Isso porque aqui também vigorará aquela ideia de que eu terei que pegar o caso concreto e fazer um enquadramento no conceito. E o primeiro caso de interrupção serão exatamente as chamadas faltas justificadas. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. O que é que o legislador trata no artigo 473 da CLT? Ele trata de cada uma das possibilidades em que é lídimo ao empregado faltar ao trabalho sem perda da sua remuneração. Aliás,
o legislador trouxe uma pletora enorme de hipóteses nas quais o empregado pode deixar de trabalhar, mas ele ainda assim faz jus ao pagamento do salário. A primeira delas, sem dúvida, é o falecimento de cônjuge ou parente do empregado. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob sua dependência econômica. Nessa hipótese, diz o legislador, o empregado terá direito a um afastamento de até 2 dias consecutivos, diz o legislador. E aí surge uma dúvida. Esses 2 dias são logo imediatos ao óbito ou esses 2 dias são da data da ciência do óbito? Essa é uma questão interessante. Saber o seguinte, olha, se falece, digamos, o pai ou um outro ascendente do empregado e ele só tem conhecimento desse falecimento em período posterior, nós não temos dúvida em afirmar que os 2 dias são contados da ciência do empregado. Qual é a ideia do legislador? Que nos períodos de luto, o empregado seja retirado da empresa. Por quê? O motivo é simples. Pelo seu estado psicológico, ele não tem condições de prestar o trabalho. Ou seja, a chance dele sofrer um acidente é muito maior e a sua produtividade muito menor. Por isso, ele possibilita que neste período, que é inclusive curto, daí porque muitas empresas concedem até um prazo um pouco superior, nesse período o empregado esteja desobrigado da obrigação de prestar trabalho, ainda que persista a obrigação de remunerar. Uma norma interessante está no capítulo do trabalho do professor. Para o professor, a norma atinente aos dias de gala ou luto é um pouquinho diferente. Nesse caso, ele terá direito a 9 dias de afastamento. Se são relevantes algumas discussões da doutrina, como por exemplo saber se esses 3 dias consecutivos ou 9 dias, no caso do professor, são contados do dia da ciência ou do dia do óbito, nós chegamos à conclusão que pelas finalidades do dispositivo tem que ser contados do dia da ciência por parte do empregado. Também é certo que algumas discussões são completamente estapafúrdias. Por exemplo, como é que eu conto esse prazo? É evidente que a contagem desse prazo se segue à ciência do empregado e não segue as regras, por exemplo, do que vocês conhecem em processo. O que é que eu quero dizer com isso? Ora, imagine, por exemplo, que o seu pai falece no sábado. Se nós fôssemos aplicar as regras de contagem de prazo em processo, eu teria, bom, domingo não é dia útil, e aí eu conto segunda, terça e quarta. Claro que não. Não é essa a finalidade da norma. É claro que você não vai estar menos sentido pelo fato do seu pai ter falecido, pelo simples fato de que é um domingo, um feriado ou uma segunda-feira. Quando o legislador diz que o prazo é consecutivo, leia-se logo após a ciência do empregado e, não obstante, o dia seja não útil. Ok? Uma outra hipótese está agora no inciso 2º, que é a hipótese de casamento. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento, por 1 dia em caso de nascimento de filho no decorrer da primeira semana. Veja, o legislador trata na CLT que não foi modificada de afastamento por 1 dia. Observe, se a CLT que você tem em mãos estiver constando nela 5 dias, a norma está equivocada, pode devolver. Por quê? Porque nós sabemos que para que eu altere uma lei ordinária, que é o caso da CLT, ou um decreto-lei, nos períodos em que nós tivemos ditaduras militares, nós temos que ter uma norma da mesma hierarquia. Algumas pessoas, ao organizarem consolidações das leis do trabalho, resolveram simplesmente usurpar a função do legislador e subscreveram a redação original com base na Constituição Federal. Nós sabemos que isso é um erro de técnica. O que é que o legislador diz? Que o afastamento é de 1 dia, ainda que nós tenhamos que saber que por força da Constituição Federal e aplicação sim agora do artigo 10º do ato das disposições constitucionais transitórias, a licença paternidade será de 5 dias. Artigo 10, parágrafo 1º.
até que a lei venha a disciplinar o disposto no artigo 7º, inciso 19 da Constituição, o prazo da licença paternidade a que se refere o inciso é de 5 dias. Veja, a redação da CLT não mudou, apenas ela se tornou inaplicável e eu tenho que aplicar diretamente a regra do artigo 10º do ato das disposições constitucionais transitórias. Cuidado com o entendimento de alguns autores. Por exemplo, se você estiver se preparando para um concurso público, lembre o seguinte: entendimentos que sejam muito residuais não devem ser utilizados preferencialmente. Se nós pegarmos, por exemplo, a obra do professor Sérgio Pinto Martins, nós vamos encontrar a ideia, que é a ideia do aludido professor, de que, nesta hipótese, ele teria direito a 1 dia de afastamento remunerado e outros 4 sem remuneração. É evidente que a ideia da licença paternidade não foi essa. Quando o legislador autoriza na Constituição, no artigo 10º, a ausência do empregado, ele o faz pelos 5 dias e transforma a hipótese em interrupção, não suspensão. Dando seguimento, nós temos agora a hipótese do inciso 4º. Por 1 dia, em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Na sequência, nós teremos ainda uma outra hipótese de faltas justificadas, agora no inciso 5º. Até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. Ora, essa previsão do artigo 473 é consequência necessária da obrigatoriedade do voto existente no nosso país. Isso porque ele determina que, pelo prazo necessário que você possa se alistar eleitor, existe a possibilidade de você faltar ao trabalho, limitada esse número de faltas a 2 dias. Mas o legislador não cessa aí as hipóteses de faltas justificadas. Ele prossegue falando do tempo necessário a cumprir as exigências do serviço militar. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar, referidas na letra C do artigo 65 da Lei nº 4.375, de 17 de agosto de 1964, Lei do Serviço Militar. Para o adimplemento dessas obrigações, que tem uma índole totalmente especial, ele permite a falta do empregado. Seja, por exemplo, para a convocação de reservistas para manobras, seja até mesmo para que simplesmente você possa, atingir da idade limite, se apresentar para saber se irá ou não prestar o serviço militar, que é obrigatório no nosso país. E o legislador prossegue, agora com o inciso 7º e 8º. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer a juízo. Cuidado com os incisos 7º e 8º da CLT em relação ao artigo 473. Por quê? Porque veja que a redação dos artigos é bastante diferente. Quando o legislador cogita da possibilidade de prestação do exame vestibular, ele permite ao empregado faltar no dia respectivo. E quando ele nos fala no inciso seguinte da possibilidade de você comparecer a juízo, perceba que ele utiliza a expressão tempo necessário. O que é que eu quero dizer com isso? Se, digamos, o empregado se submete a uma prova de exame vestibular na segunda-feira, ele tem direito ao afastamento durante todo o dia, porque foi essa a dicção do legislador. Mas, quando o legislador foi tratar a possibilidade do empregado se afastar pelo tempo necessário a comparecer em juízo, ele não usou a mesma expressão. O que é que acontece? Imagine, por exemplo, que aquela pessoa é parte, como autor, em uma reclamação trabalhista, aquele determinado empregado. Havia uma lacuna enorme no nosso ordenamento jurídico que justificou a introdução deste inciso 8º, que, verifiquem embaixo do inciso, é recente. Isso porque, se alguém comparecia a juízo para depor como testemunha, havia previsão
de que essa falta seria justificada. Portanto, se eu comparecia para depor, eu não sofria desconto daquele dia. Mas havia um lapso. Por quê? Porque como tanto o Código de Processo Civil como a CLT só pensaram na hipótese de você comparecer como testemunha, a doutrina colocava o seguinte: olha, se eu compareço como parte, não tem previsão legal. Logo, até a data da introdução do inciso 8º, o empregador poderia descontar o equivalente a esse dia. Veja, para depor como testemunha, eu tinha falta justificada. E se eu fosse exercer o meu direito constitucional de ação, eu sofria desconto. Aliás, não só isso. Eu sofreria desconto e ainda discutiam alguns autores se ele poderia ou não ser penalizado pela falta em si, que era injustificada. O legislador resolveu sanar esse equívoco e disse: olha, no tempo que for necessário a comparecer em juízo, e isso alberga em qualquer qualidade, parte, testemunha, ainda que a hipótese da testemunha já estivesse prevista, ele estará dispensado do comparecimento. Mas apenas pelo tempo necessário. Vamos dar um exemplo? Digamos que você tem uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista contra um seu ex-empregador. E essa audiência é designada para o período da manhã. Fim da audiência, digamos, por volta de 11, 12 horas da manhã, estará o empregado desobrigado de prestar serviço à tarde? Neste caso, não. Porque como o legislador não falou no dia necessário, mas sim no tempo necessário, isso faz com que seja exigível dele que preste serviços no período da tarde. Consolidação das Leis do Trabalho. Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Inciso 9. Pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante da entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo oficial no qual o Brasil seja membro. Então, o que nós percebemos? Que o legislador estabelece um rol enorme de hipóteses nas quais o empregado não presta o trabalho e recebe por isso. Aliás, não só estas hipóteses do 473, mas também duas outras hipóteses que também serão hipóteses de interrupção. Além de você, empregado, poder faltar por casamento, luto, exame vestibular, doação de sangue, alistamento militar, alistamento eleitoral, além disso, ainda existem outras hipóteses de faltas justificadas, porque não deixam de ser, na verdade, faltas justificadas os dias de repouso semanal remunerado. O legislador cogita do repouso semanal remunerado na Lei 605 de 49. O que é que ele estabelece? Como consequência da aplicação da Constituição Federal, ele determina que os empregados terão direito a um dia por semana de ausência, que será preferencialmente aos domingos. Nós sabemos que preferencialmente hoje tem uma dicção jurídica, uma vez a cada 4 semanas. Isso é o que nós encontramos na regulamentação desta ideia, que foi colocada impropriamente em uma norma atinente à participação nos lucros. Bom, nas hipóteses de repouso semanal remunerado, o empregado não trabalha, mas percebe, tanto que nós temos aqui duas obrigações diferentes do empregador. A obrigação de conceder o repouso e a obrigação de remunerar o repouso, ambas integrantes do conceito do repouso semanal remunerado. As férias são também hipóteses de interrupção. Por quê? Porque não há prestação do trabalho, mas existe a obrigação do empregador de remunerar, inclusive com condicionamentos especiais, como um acréscimo condicional de 1/3. Ora, vejam, saber se uma hipótese de suspensão ou interrupção, então, prescinde do exame da casuística. Basta que eu verifique, no caso concreto, se, inobstante ausente a prestação do trabalho, que é o que há de comum à interrupção e à suspensão, existe a obrigação de remunerar e contar o tempo de serviço, e aí nós teremos interrupção, ou não existe a obrigação de remunerar e contar o tempo de serviço, quando nós teremos suspensão. Feito isso, fica fácil separar as hipóteses de interrupção e suspensão. Existem duas hipóteses que não seguem muito bem nem as regras de suspensão, nem as regras de interrupção.
Daí porque, discordando de um pedaço da doutrina, nos parece melhor tratarmos dessas hipóteses como um terceiro gênero, o acidente de trabalho e a prestação de serviço militar. Nós sabemos que no acidente de trabalho, após o 15º dia, e não obstante não haja a obrigação de remunerar, existe a obrigação de contar o tempo de serviço. Veja, os primeiros 15 dias de ausência do empregado, seja por doença ou por acidente, correm à conta do empregador. Logo, são hipóteses sempre de interrupção. No auxílio-doença, a partir do 15º dia, nós temos a transferência do ônus para o INSS, mas não tem a obrigação de contar tempo de serviço. Logo, essa hipótese é de suspensão. Mas, no auxílio decorrente de acidente, existe a obrigação de contar o tempo de serviço. Daí porque ele não se comporta nem como interrupção, nem como suspensão. Por isso, nós dizemos, é um terceiro gênero. Mas se numa prova você for chamado a qualificar o acidente, lembre, como ele traz algum efeito na parte que toca ao empregador, ele se adequa um pouco mais, ou se aproxima um pouco mais, das hipóteses de interrupção. Isso em caso de necessidade. O último exemplo é a prestação de serviço militar, onde também a peculiaridade reside em que, se você vai prestar o serviço militar, não há pagamento de salário, mas persiste a obrigação do empregador de contar o tempo de serviço. A última consideração que eu queria fazer com vocês é a seguinte: não existe uma regra específica proibindo a terminação do contrato nas hipóteses de suspensão e interrupção. Mas, ainda que não exista um dispositivo legal, é uma consequência lógica da paralisação do contrato a impossibilidade de se pôr fim a ele, ao que nos parece, e concordando nesse particular com um pedaço da doutrina, como é o entendimento do professor Rodrigues Pinto. Eu queria deixar com vocês uma questão para estudo. A suspensão e interrupção, as suas hipóteses, deslocam o marco no contrato por prazo determinado? Estudem em casa com base no artigo 472. Bons estudos e até a próxima aula. Na aula de hoje, falamos sobre a suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Nós tratamos do conceito de suspensão e do conceito de interrupção do contrato de trabalho. Falamos ainda da casuística nas suspensões e na interrupção. E finalizamos com o trato de duas hipóteses que são anômalas. E para você, tutor, para que possa se aprofundar em uma matéria que tem sido bastante cobrada nos últimos concursos públicos, eu recomendo o estudo do artigo 476-A e de todos os seus parágrafos, para que se possa verificar quando e quais são os termos em que se dá a suspensão por causas econômicas.